Hoje em dia, as pessoas sabem o preço de tudo e o valor de nada. Olá, eu sou a Filipa e esta frase é do livro O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Oscar Wilde é um escritor e poeta da segunda metade do século XIX, que é conhecido por criticar com frequência a sociedade. Neste livro, ele critica a sociedade através da personagem Dorian Gray. Dorian é um jovem de 17 anos que é muito bonito e, devido à sua beleza, um pintor chamado Basil Hallward fica fascinado e pede-lhe para fazer um retrato. Aos 17 anos é também quando ele é introduzido na sociedade e conhece Lord Henry. Lord Henry influenciou-o a viver uma vida a seguir o prazer e Dorian, como é apenas um jovem, acaba por se perder no hedonismo e vive com extravagância, abuso de substâncias e faz aquilo que quer só a pensar em si, tornando-se numa pessoa egocêntrica que não tem compaixão pelos sentimentos dos outros. Ao longo do livro, Dorian fica com um carácter cada vez mais forte e mais egocêntrico e no final do livro é quando ele se apercebe no monstro em que se tornou, mas já não tem tempo para resolver aquilo que fez. Com este livro, Oscar Wilde faz uma crítica intemporal à sociedade e, apesar de ser um livro escrito no século XIX, pode ser relacionado com os dias de hoje, em que as pessoas vivem muito individualmente, sem se preocuparem com os outros e só querem comprar e ter, sem darem valor àquilo que têm e darem valor àquilo que importa. Crescer nem sempre é fácil, mas é nesse caminho que descobrimos quem realmente somos. Foi a partir desta ideia que surgiu o livro Mulherzinhas, de Louisa May Alcott. Louisa foi uma escritora norte-americana que se destacou, sobretudo, por escrever histórias inspiradas na sua própria vida, refletindo assim as suas experiências e valores e aproximando-se dos leitores. A história acompanha as 4 irmãs March e a forma como cada uma delas, com sonhos e personalidades distintas, lida com os desafios do dia-a-dia, permitindo que os leitores se identifiquem com uma ou mais das irmãs, tornando assim a história mais próxima da realidade. Ao longo da narrativa surgem vários temas que, em conjunto, tornam a história profunda e emocional. Os temas principais são o amor, a ambição, a perda e, sobretudo, o medo de crescer. Este medo de crescer é perceptível através da fala. Não me obrigues a crescer antes do tempo. Já é difícil ver-te mudar de repente. Deixa-me ser pequena enquanto puder. Sendo assim, Mulherzinhas, um clássico intemporal que vai muito além do romance, destaca a forma como a amizade e o amor nos ajuda a enfrentar as dificuldades do dia-a-dia e ensina-nos também que não existe apenas um caminho para a felicidade. Olá, está aqui o livro que eu escolhi para esta apresentação, o título Kobzar, e pelo título consegue-se ver que o livro não é português, mas ucraniano. Na capa consegue-se ver o autor chama-se Taras Shevchenko e aqui está a imagem dele quando ele era mais novo. Na contracapa fala-se sobre o livro, o próprio livro do Taras Shevchenko, está aqui o Taras Shevchenko quando ele era mais velho. Aqui fala-se sobre como o Taras Shevchenko viveu e como este livro transmite a cultura e a história ucraniana. O livro em si é um livro de poemas em que se transmitem a toda a cultura e a história da Ucrânia, utilizando figuras históricas, coisa que é, em que o autor descreve a sua vida utilizando essas próprias figuras históricas. E agora vou ler um poema que eu achei mais importante de todo o livro. Думка. Тяжко-важко світі жити, сироті без роду, нема куди прихилитися, хоч згори та в воду. Утопився б молоденький, щоб не дуден світом. Утопився тяжко жити, а нема де дітись. В того доля ходить полем, колоски збирає, а моя десь вишедиться, за морем блукає. Добре тому багатому, його люди знають, а зо мною зустрінуться, мов не добачають. Багатого дівчина шанує, надо мною сиротою сміється, кепкує. Чи я ж тобі не вродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся. Любиш собі моє серце, люби кого знаєш, та не смійся надо мною, як кого згадаєш. Я піду на край світа, на чужій сторонці, найду кращого або згину, як той лис на сонці. Пішов козак сумуючи, нікого не кинув, шукав долі в чужим полі, та там і згинув. Умираючи, дивився, де сонечко сяє, тяжко важко вмирати у чужому краю.
Vamos falar sobre a obra Terra das Mulheres, de Charlotte Perkins Gilman, uma escritora norte-americana, nascida a 3 de julho de 1860, reconhecida pelos seus conceitos não ortodoxos e estilo de vida inovador para o século XIX. O livro apresenta-nos uma utopia feminista que questiona as estruturas patriarcais do início do século XX. Acompanha a jornada de 3 homens, Jeff, Terry e Van, o narrador, que descobrem uma sociedade isolada composta apenas por mulheres, permitindo à autora construir um contraste crítico entre 2 modelos de organização social. Um dos eixos centrais da obra é a desconstrução dos papéis de género. À medida que percepcionam o caráter único da Terra das Mulheres, nota-se que a perspectiva dos protagonistas vai mudando ao longo da narrativa e passa desde o preconceito e o paternalismo até a admiração pelas mulheres, o que constitui uma crítica ao androcentrismo. No mundo sem guerras, desigualdades e sobreexploração, sugere-se que estes problemas não são inevitáveis, mas sim produtos de uma junção de vários sistemas de poder. Notavelmente, Gilman evita estabelecer relações de superioridade entre os 2 géneros, focando-se apenas nas diferenças entre eles. Porém, isso permite ao leitor refletir sobre os seus próprios estereótipos e de que forma eles influenciam a forma como percepciona o mundo. Elas conseguiram efetiva e permanentemente limitar os números populacionais, de forma que o país oferecesse a vida mais completa e rica para todos, o bastante de tudo, incluindo espaço, ar e até mesmo solidão. O livro que vou apresentar intitula-se Acredita, Coisas Boas Acontecem, de Sofia Castro Fernandes. Foca-se no desenvolvimento pessoal, nomeadamente na esperança, no otimismo e na ideia de que é possível procurar o lado positivo da vida, mesmo nos momentos mais difíceis. Na capa podemos observar um farol, símbolo de segurança e guia, dentro de um frasco. A ideia de conter a luz sugere a importância de manter a força interior protegendo-a das adversidades exteriores. Na contracapa, por sua vez, estão presentes as 3 bússolas que norteiam a vida: o amor, a fé e a coragem, pois com eles nada é verdadeiramente perdido. Sofia Castro Fernandes, autora deste livro, é formada em Direito, pós-graduada em Marketing e Psicologia Positiva. É fundadora e CEO da sua própria marca, focada na formação comportamental. Teve uma carreira internacional em São Paulo, Londres e Genebra e, mais para o seu lado pessoal, ela é casada e tem um filho chamado Martim. Foi um livro escrito durante a pandemia, com foco na superação emocional e no autoconhecimento. A narrativa aborda a ideia de que, embora a vida seja muitas vezes injusta e difícil, é possível procurar ativamente o raio de sol e acreditar em recomeços. Por fim, vou ler o excerto que escolhi e que achei mais marcante. É preciso dizer não sem sentir um peso no coração. É preciso aprender a aceitar que é bom sermos nós em primeiro lugar. E dou por terminada a minha apresentação oral. E se a culpa tivesse uma forma e te perseguisse todos os dias? E se aquilo que fizeste nunca mais te deixasse em paz? Hoje trago-vos um conto inquietante, O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Poe foi um mestre de terror psicológico conhecido por explorar o lado mais sombrio da mente humana, onde a razão começa a falhar. A história é narrada por um homem que no início se descreve como sensível e amante de animais, mas à medida que se entrega ao álcool, tudo muda. Ele torna-se agressivo, cruel e acaba por maltratar o seu próprio gato Plutão. No momento de violência extrema, comete um ato irreversível, mas o horror não termina aí. Depois disso, acontecimentos estranhos começam a surgir. Um novo gato aparece, semelhante ao anterior, quase como se fosse uma presença que o observa, que o julga. Consumido pela culpa e pela paranoia, o narrador afunda-se cada vez mais na loucura, até a um final chocante e macabro. Este conto mostra como a culpa pode correr a mente humana e como os nossos atos, por mais escondidos que estejam, acabam sempre por vir à superfície. Não era já o amor ou o ódio que me guiava, mas uma vontade cega de fazer o mal, pelo simples prazer de o fazer.
A atmosfera sombria, o suspense constante e o mergulho na mente do narrador tornam esta história profundamente perturbadora e impossível de esquecer. Recomendo este conto a quem gosta de histórias que mexem com o psicológico e que nos fazem questionar até onde pode ir a mente humana. Olá, sou a Pipa para os meus amigos. Tenho 17 anos e estudo na escola de Little Kilton. A professora propôs que fizéssemos um trabalho para entregar no final do 12º ano. E eu decidi investigar sobre o caso da Andy Bell, a rapariga mais popular da minha escola. Era rica, bonita, perfeita. Toda a gente queria ser como ela. Há 5 anos atrás, de uma noite, Andy desapareceu. Toda a gente andou à procura dela, a polícia andou à procura dela e o certo é que ela nunca apareceu. Dias depois, o seu namorado Sal Sink suicidou-se e mandou mensagem aos pais a confessar que era ele o culpado e que era ele o assassino. Portanto, a polícia terminou por aí o caso. Eu não acredito nisso. Eu conheci o Sal. Eu não era amiga do Sal, mas eu conheci-o. Ele era muito bom rapaz, era simpático, brincalhão, estava sempre a rir. E eu não acredito mesmo que tenha sido ele. Por isso, comecei por fazer o meu diário de produção, que é onde eu escrevo todas as minhas ideias e todas as minhas entrevistas. Entrevistei amigos do Sal, amigos da Andy, professores, jornalistas, e entrevistei também o irmão mais novo do Sal, o Ravi. Sem ele, nada disto era possível. Cada vez mais nós investigávamos, cada vez mais nós tínhamos respostas e pistas e cada vez mais a lista dos assassinos aumentava. A imagem de Andy deteriorava-se, no final não era só a menina bonita, perfeita e rica, e esta investigação começou a ser muito perigosa para mim. Esta cidade tem muitos segredos e as pessoas não querem que eles sejam descobertos. E se no final desta fábula a minha irmã me perguntar quando é que tudo termina, quando é que todos os mistérios, os pequenos e os grandes, os resolvidos e os por resolver, os da vida e os da morte chegarão ao fim, responder-lhe-ei que termina quando termina, nem mais cedo, nem mais tarde, agora, aqui, sem demora, precisamente neste instante. É assim que termina esta obra escrita por João Tordo, um escritor português nascido no ano de 1975 em Lisboa e vencedor do Prémio Literário José Saramago. Esta história de amor, saga familiar e mistério policial intitulada As Três Vidas retrata um mundo marcado pela instabilidade provocada por alguma das grandes guerras do século XX, desenvolvendo paralelamente a complexidade do protagonista, que embarca numa procura que, paradoxalmente, parece que não queria levar a cabo. Ao longo da obra, o narrador procurou saber quem era, descobrindo-se a si mesmo, passando metaforicamente por três vidas. Esta metáfora prova a inconstância da vida e do mundo que nos rodeia. O livro ensina-nos, portanto, que vivemos constantemente na corda bamba, entre o correto e o errado, o passado e o presente, a realidade e a ficção. Assim, somos confrontados com o impacto das nossas decisões e como as lembranças passadas moldam as nossas percepções acerca do presente, influenciando também as nossas escolhas futuras. Com uma leitura cativante e envolvente, esta obra destaca-se, na minha opinião, como uma peça literária única, repleta de reflexões, mistério e complexidade do ser humano. Assim, recomendo vivamente a sua leitura. Olá, vou apresentar o livro O Namorado de Frida McFadden. Este é um thriller psicológico cheio de suspense que mantém o leitor curioso do início ao fim. Pela contracapa, já percebemos que a história envolve segredos, mistérios e uma relação que pode não ser aquilo que parece. Frida McFadden é uma escritora muito conhecida por criar histórias com muitas reviravoltas inesperadas, que fazem o leitor questionar tudo o que está a acontecer. Neste livro, acompanhamos a história de uma mulher que conhece um homem aparentemente perfeito e começa um relacionamento com ele. No entanto, com o passar do tempo, começam a surgir comportamentos estranhos e segredos que fazem a protagonista duvidar de quem ele realmente é. A partir daí, a história torna-se cada vez mais tensa e cheia de suspense. A principal mensagem que retirei deste livro é que nem sempre as pessoas são aquilo que parecem e que devemos prestar atenção aos sinais e confiar na nossa intuição. Recomendo este livro a quem gosta de histórias cheias de mistério, suspense e surpresas até ao final. É uma leitura muito envolvente. Obrigada por assistirem. O livro Os Tristes Dias é um romance autobiográfico escrito por Christian Brown. Christian Brown é um escritor irlandês nascido em 5 de julho de 1932.
Escreveu este livro em 1970 com 38 anos e faleceu em 7 de setembro de 1981. Os temas principais são a vida na Dublin trabalhadora anos 40-50. O livro retrata sem sentimentalismos o mundo dos bairros pobres de Dublin, destacando a atmosfera dos bares sóbrios, a miséria e o tremendo gosto pela vida das pessoas. O livro aborda temas profundos baseados na vida do autor, como paralisia cerebral, onde foca o tema do livro A Vida na Irlanda. A obra reflete a capacidade de bravura, criatividade e esperança do autor, por barra personagens, mesmo com limitações físicas severas que o impediam de movimentar quase todo o corpo, exceto o pé esquerdo e o seu rosto. Experiência da deficiência. Christian Brown escreve a luta interna e externa contra o preconceito, o desrespeito e o descrédito social. O ambiente familiar complexo. O relato aborda as dinâmicas familiares, incluindo a superação de figuras autoritárias e a relação de apoio com a mãe. Imaginem um mundo onde a privacidade torna-se uma moeda de troca. Pois, um pouco preocupante. No livro Fortaleza Digital de Dan Brown, escritor do Código da Vinci, Ponto de Impacto, Anjos e Demónios, entre outros, é retratado uma história que envolve a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Basicamente, esta agência contém o TransDR, um computador secreto que vale $2 milhões e consegue decifrar qualquer código do planeta. Em seu atacado, um gênio exilado da agência cria um algoritmo inquebrável que ameaça deixar a inteligência americana cega, o que corresponde ou privacidade para todos ou o caos digital. Susan Fletcher, chefe da criptografia e noiva de David Becker, um professor de línguas que viaja para a Espanha com o objetivo de procurar um anel misterioso que contém a chave para travar o possível desastre global. Existe uma frase em latim que é o pilar moral deste livro, que significa quem guardará os guardas. Esta frase prova que a história não se destaca só por ser um thriller tecnológico, pois questiona limites de poder e espionagem governamental ao perguntar: se nós somos os guardas da sociedade, quem nos vigia a nós para garantir que não somos perigosos? Assim, entre ações internas e uma corrida contra o tempo, a verdade